Holland, Austin Butler, Heath Ledger. O que acontece quando os atores se perdem no personagem? Para interpretar o Coringa, o Heath Ledger contou que ele precisou se isolar por semanas em um hotel. Ele criou uma personalidade e ele fazia vlogs constantemente para conseguir se conectar com o papel. E que depois que as gravações acabaram, ele sofria de insônia severa e de ansiedade por conta dessa sobreposição entre o personagem e a vida pessoal dele. Esse fenômeno chama transformação artística extrema e ele acontece por conta de três principais fatores. O primeiro é uma imersão intensa, então é quando o ator adapta hábitos, emoções, estilo de vida para entender melhor o seu papel. O segundo é a experimentação real, que é quando ele se coloca em situações específicas que aquele personagem passaria para conseguir atuar melhor. E o terceiro é a transformação física, que é quando o personagem dele tem alguma característica física marcante. E aí, quando ele se olha no espelho, mesmo fora do ambiente de trabalho, ele continua vendo o personagem dele. E aí, ao longo da história do cinema, esse tipo de preparação para um papel trouxe várias atuações super memoráveis, mas também levantou a questão sobre quais são os limites entre a arte e a saúde mental. Então, alguns atores que interpretaram personagens muito complexos já falaram sobre os efeitos colaterais disso, como se a linha entre a ficção e a realidade desaparecesse. Por exemplo, o Tom Holland, que interpretou o Danny Sullivan na série Entre Estranhos, ou o Austin Butler, que interpretou o Elvis Presley, e que manteve o sotaque do cantor por meses depois que a gravação do filme acabou. E esse fenômeno também é muito comum em séries longas, com atores que precisam interpretar o mesmo personagem por anos. Por exemplo, o Jack Steller, interpretado pelo Charlie Hunnam, em Filhos da Anarquia. Ele conta que ele tinha a sensação que era como se ele estivesse dentro e fora de si, como se ele coexistisse com o personagem, e que o vínculo emocional dele com o Jack Steller foi tão forte que depois que as gravações acabaram, ele continuava visitando o set como se fosse um ritual de luto. E outra situação que faz com que seja ainda mais complicado séries longas é quando tem atores crianças. Por exemplo, o caso de Shameless, com a Debbie, interpretada pela Emma Kenney, e o Carl, interpretado pelo Ethan Kutowski. Eles passaram pela principal fase de formação da identidade deles, atuando em uma série com tema de vício, de abandono e de violência. E eles comentam que traços da personalidade deles são muito similares ao dos personagens que eles estavam atuando na época. E que eles tinham uma conexão tão grande com esses personagens que decisões que eles tinham na vida pessoal deles eram afetadas pelo que estava acontecendo no roteiro do personagem naquela semana. E é por isso que a ausência de um limite claro entre o ator e a atuação pode trazer um sofrimento, porque ele começa a internalizar essas crenças centrais do papel. Então, essa imersão intensa, com essa falta de separação, faz com que o ator possa adquirir pensamentos disfuncionais igual o personagem dele. E, inclusive, em casos mais graves e mais prolongados, se não tiver a procura de um profissional da saúde, o artista pode até mesmo chegar a desenvolver um caso de dissociação leve.